voltamos aqui no Sem Tabus. Obrigada por ficar com a gente e vamos continuando. Hoje o assunto é sério, porque é exigente que eu e você saibamos viver um tipo de amor, um tipo de princípio que seja de fato condizente com a expectativa de Deus, de Cristo. Jesus, quando esteve aqui e deixou a sua palavra escrita a respeito de como foram seus dias, do que enfrentara, o que fica muito claro no Evangelho de Jesus Cristo é que ele não veio para condenar, ele veio para salvar, ele veio para instruir, ele veio para resgatar. E no final da sua jornada terrena, ele diz aos seus servos: ide e ensinai. Eu espero que haja compreensão de que o que nós estamos fazendo aqui é um exercício de aprendizado, tanto para nós que estudamos o tema, quanto para você que estuda junto com a gente, e onde não há uma hierarquia, onde quem sabe mais e sabe menos ser um melhor que o outro, mas todos nós no espírito de humildade, de querer saber qual é o propósito de Deus para todas as áreas da nossa vida. Qual é o propósito de Deus para o sexo? Deus cria homem e mulher, Deus cria a instituição casamento, Deus põe homem e mulher dentro dessa instituição casamento com um propósito. E falamos disso no momento em que estávamos aqui falando no primeiro bloco, justamente sobre a origem, o início de tudo. Qual era o propósito de Deus ao unir homem e mulher? E por que Deus deu a nós a estrutura da sexualidade? Porque Deus deu a nós o desejo como instrumento para que nós vivenciássemos a sexualidade de modo pleno, não somente a partir da procriação, de sermos pais e mães, de gerarmos filhos, mas também de usufruirmos de prazer. Mas como não deixar esse prazer nos escravizar? Como não nos permitirmos sermos escravos de alguma coisa que é tão rica, tão bonita do ponto de vista do que é pensado para o nosso desenvolvimento como homens e mulheres, mas já parou para perceber que há muitos que se escravizaram daquilo que era para ser um instrumento muito positivo, rico da experiência humana? Vamos lá pensar sobre, por exemplo, casamento, a seriedade da aliança e adultério. Vamos saber o que diz Jesus sobre o adultério? Será que é exatamente como nós pensamos esse conceito geral de que, me traiu, então perdeu minha confiança? Fica nesse nível de perder a confiança ou é algo mais profundo? Não sei, eu pergunto agora para o pastor Fred. Pastor, o que diz a Bíblia? Jesus, ele mencionando a criação, mencionando o contexto do casamento, lá no Sermão da Montanha, ele fala a respeito: ouvistes o que foi dito aos antigos, não adulterarás, citando obviamente o mandamento. Ele disse assim no verso 28, ampliando o significado, o sentido e a aplicação da lei: eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Então, assim, a gente percebe, porque aí nesse contexto a gente vai ver Jesus mencionando a criação, aquilo que Deus uniu, jamais separe o homem. Ele reforça o sentido do compromisso vitalício entre um homem e uma mulher quando eles entram para a relação matrimonial, né? Então, a gente percebe esse sentido. Agora, a palavra aqui usada por Jesus para mencionar essa impureza, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, a palavra porneia, ela pode ser usada para descrever várias atitudes ilícitas, sejam elas atitudes mesmo ou pensamento. Então, por exemplo, pedofilia, homossexualidade, incesto, seriam palavras adequadas para se usar o termo porneia. A palavra porneia descreve desvios da conduta sexual, né? Então, um homem, obviamente, que olha para uma mulher com desejo impuro, ninguém consegue ler as intenções do coração, mas Deus ele consegue, porque Deus é Deus. Deus ele consegue ler os motivos do coração. Então, de fato, é tão pecado olhar com desejo impuro, impróprio para uma mulher, quanto você consumar o ato. A única diferença é que não houve a oportunidade,
Porque se houvesse a oportunidade, certamente a pessoa consumaria o ato. Tanto é que a gente vê lá no Novo Testamento, João dizendo assim, aquele que odeia o seu irmão não conhece a Deus, na verdade nunca o conheceu. Porque como pode alguém amar o seu semelhante a quem vê, né? E amar a Deus? Não consegue amar quem vê? Como que vai amar a Deus? Então assim, aquele que diz para o seu irmão, tolo, né, xinga o irmão, Jesus está comentando assim, ele já matou no coração. Ele odeia o irmão, expressou isso em pensamento, mas na verdade, se ele tivesse a oportunidade, ele teria matado o irmão. Então assim, existe a dimensão do ato, mas também existe a dimensão do pensamento. Por isso que nós devemos gerenciar os nossos pensamentos. Por isso que nós devemos cuidar com aquilo que vemos, ouvimos. E se nós estamos cultivando algum pensamento que desagrada a Deus, eu devo imediatamente, Senhor, me ajude a me voltar para Ti e a substituir esses pensamentos. Deus me criou com inteligência e com capacidade para poder gerenciar os meus próprios pensamentos. Então nós somos responsáveis, Darleide, pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções. Então aquilo que eu vejo pode despertar no meu coração algum tipo de sentimento, cobiça, né? A cobiça ela tem essa dimensão subjetiva, porque ninguém consegue ler a cobiça no coração de uma pessoa. Ela pode estar olhando com cobiça, mas ninguém está percebendo, mas Deus percebe. Deus percebe. Então, se a pessoa consegue fazer uma autoavaliação e perceber que ela está cobiçando algo porque viu algo, ela tem que cair em si mesma e, Senhor, me ajude, eu preciso me controlar. E nós precisamos submeter o nosso pensamento, os nossos sentimentos, os nossos impulsos, nós precisamos submeter essas questões à vontade de Deus. Interessante que esse texto nos faz ver muito claramente como Deus visita as nossas intenções, como Ele visita o nosso próprio coração, aquilo que os outros não veem, que nós não lemos no coração da outra pessoa, não saberemos o que se passa nas suas intenções, nos seus pensamentos. E quantas vezes nós caímos na vala da hipocrisia e nós somos julgadores daqueles que cometem pecados que são vistos a olhos nus, que são descobertos, que estão à mostra. Como é fácil para muitos de nós julgar, obviamente, porque é o que nós podemos fazer a crítica sobre o que acontece, porque os nossos olhos enxergam. Mas veja como isso é capcioso, como isso é danoso, quando muitas vezes nós temos a crítica, o julgamento, de modo muito contundente, muitas vezes, a respeito do que nós vemos na vida do outro, mas não temos um olhar para dentro de nós. Quantos de nós julga os próprios pensamentos? Quantos de nós têm julgado as próprias emoções, os próprios sentimentos, as próprias questões internas que não é lida e que não é vista pelas demais pessoas? E quantos de nós têm levado isso à presença de Deus, pedindo que Deus ajude com as suas lutas? Porque assim, uma coisa é muito necessária que fique clara aqui. Não há duas pessoas aqui se utilizando da Bíblia e como que uma voz de autoridade ditando regra. Nós estamos nos debruçando sobre a palavra de Deus, trazendo o que está escrito e nos submetendo a esse está escrito pela graça de Deus, pelo Espírito de Deus, porém todos nós reconhecendo que somos todos necessitados exclusivamente, eu digo sempre desesperadamente, da graça de Deus para que nos salve, inclusive de nós mesmos. Digo isso porque podemos estar falando a um homem que tem travado essa luta e agora, quem sabe, termina o programa, ou uma mulher que tem travado essa luta de pensar numa relação com outro homem, de pensar e desejar outro homem, desejar outra mulher, um rapaz, uma moça, solteiros, que têm desejos sexuais ou atividade sexual fora do casamento, são solteiros e agora nos ouve falar que isto, segundo a palavra de Deus, não é a vontade de Deus e que isto é sério para Deus. O que fazer? Por favor, lembre-se que Jesus Cristo veio para salvar. Ele veio para nos instruir, para nos libertar. Essa palavra é para dizer a nós muito claramente como nós precisamos retomar aos braços de Cristo e pedir a Ele socorro
para que não sejamos escravos dos nossos desejos, dos nossos sentimentos, das nossas vaidades, dos nossos orgulhos, enfim, daquilo que é da constituição material, da natureza do homem e da mulher, mas que Deus é por nós. Então, que não finalizemos daqui a pouco esse programa e deixemos alguém com gosto de culpa na boca, mas sim com gosto de responsabilidade. Deus nos oferece hoje a oportunidade de revermos o que vai dentro do coração da gente, para nós não cairmos na tentação de sermos julgadores dos outros e nos esquecermos que o Senhor vai pedir conta das nossas próprias atitudes, como de cada um individualmente. Tá bem? Hoje aqui no Sem Tabus, inclusive, só para relembrar, caso você esteja chegando agora, ou enfim, do que eles estão falando aí, nós estamos falando da visão que a Bíblia nos dá sobre sexualidade, sobre sexo, sobre adultério, sobre fornicação, como dizemos a respeito dos que não são casados, e a nossa conversa hoje é comigo e com o pastor Frederico Branco e, claro, com você aí do outro lado. Pastor Fred, podemos seguir para a próxima? Claro. Só então para entender melhor, por que virgindade, castidade, pureza sexual está em desuso? Será que nós estamos sendo afetados pela cultura, pela pós-modernidade e que até nós cristãos começamos a relativizar isso? Porque num dado momento nós dizemos assim, hoje está tudo tão relativo, pode dar a impressão de que é para o não cristão, para a mente secularizada, que já realmente não está nem aí, não tem ligação com Bíblia, e igreja e religiosidade, enfim. Mas os cristãos já começam a ser afetados, a talvez desconsiderar esse tipo de compromisso com relação à sexualidade, um compromisso com a fé e com o que Jesus Cristo nos ensinou. O que é isso? Todos nós vivemos num contexto em que exercemos influência e somos impactados pela vida de outras pessoas, pelo estilo de vida que as outras pessoas vivem. Dizer assim, eu não sou influenciado, ou eu não influencio ninguém, não é bem assim. Mesmo sem querer, nós estamos influenciando as pessoas. E cabe a nós, obviamente, avaliarmos se estamos sendo influenciados ou não. Se estamos sendo influenciados para o bem ou para o mal. Então, todos nós exercemos algum tipo de influência sobre o outro e os outros também exercem algum tipo de influência sobre nós. Agora, imagine, a gente olha para um contexto cultural onde isso é considerado como normal, a gente percebe os valores de família sendo diminuídos, porque vários modelos têm surgido e não são os modelos tradicionais. Na verdade, não é o modelo tradicional, tem surgido outros modelos diferentes do modelo tradicional da cultura judaico-cristã. E nesse contexto todo de respeito, obviamente, nós devemos sempre respeitar o outro, a maneira como o outro pensa, mas isso não quer dizer que eu devo abrir mão dos meus valores ou dos meus princípios, especialmente em se tratando de fé, de crença na palavra de Deus e na criação da família. Então, Darleide, de fato nós vivemos num contexto de grande relativismo moral, e nós devemos nos valer da palavra de Deus. O cristão deve viver atento, porque de fato ele pode estar sendo influenciado através do comportamento, seja ele das pessoas na mídia ou ao seu redor, na faculdade, no trabalho. E nós devemos nos lembrar que temos um chamado. O chamado que Deus nos fez é para sermos sal. Ou seja, o sal ele se mistura com as pessoas, mas ele tem um propósito. O propósito dele é salgar o alimento, é preservar o alimento. Então, será que eu, como cristão, estou me misturando com as pessoas e estou me preservando íntegro? Essa é uma pergunta importante. Também somos chamados para sermos luzes, para refletirmos a luz de Jesus. Será que eu, de fato, estou refletindo a luz do Evangelho, a luz da palavra de Deus, a luz de Deus, ou estou apenas sendo mais uma nuvem sobre a cabeça da pessoa? Então, invariavelmente, todos nós influenciamos e somos influenciados. Então, eu não sei se eu respondi essa pergunta. Responde né? Sim. Nós estamos influenciados sim, impactados sim, porque a cultura, digo nós cristãos, porque a cultura geral de uma sociedade que de forma muito aberta, cada vez mais proclama
como sempre o fez, mas hoje ainda de forma mais contundente, porque há uma comunicação muito mais fácil, há possibilidades muito mais amplas de influenciar as massas. E nessa massa que é influenciada, e muitas vezes dito inclusive massa de manobra, há pensamentos, ideologias, objetivos a serem alcançados, a partir da política, a partir das ideias que são multiplicadas na sociedade de modo geral, para provocar mudanças, inclusive no que diz respeito à estrutura da família. Quem não sabe que há uma campanha geral para se desconsiderar casamento como algo necessário e sagrado? Quem não sabe que há uma campanha para que se veja a sexualidade, a heterossexualidade como alguma coisa imposta, obrigatória, que tem a ver com a cultura patriarcal, que tem a ver com a Bíblia, que é repressora, com um Deus que castiga, com um Deus que é repressor, e que são os cristãos responsáveis por atrasar a história do mundo? Há uma ênfase muito grande nisto, que há uma inverdade. Porque está provado que nas culturas onde o cristianismo verdadeiramente foi posto em pauta, há inclusive maior desenvolvimento econômico, há intelectualidade muito mais ampliada. Grandes homens, grandes mentes da história do mundo eram cristãos. Por que desprezar? E aí nós chegamos nos dias de hoje com nossos jovens, nossos filhos, nossos adolescentes nas escolas, no dia a dia, na TV, na internet, por meio da música, que é um elemento fortíssimo de disseminação de uma cultura que contraria os princípios bíblicos, os princípios da família, das tradições, cultura judaico-cristã, e por aí outros meios usados. E, de fato, muitos dos nossos jovens já não consideram a virgindade, castidade, como alguma coisa que deva ser preservado para casamento. Que casamento? Importa que todos sejam felizes, toda forma de amor é válida, homens com homens, mulheres com mulheres, e não importa. E a religião é castradora, a religião é má. E isso tem se avolumado de forma crescente. Sim, já chegou dentro das nossas igrejas. E nós não falamos porque, na verdade, posso ser bem um pouquinho mais franca com você, é que nós já estamos também aculturados pelo evangelho açucarado. Nós queremos um evangelho que se amolde a nós e que não sejamos levados a nos amoldar a um evangelho que tem a ver com nos moldarmos segundo o padrão de Jesus Cristo. É mais fácil açucararmos, darmos um golinho de água doce que diz sobre a graça, mas esquece de nos avisar sobre a certeza de que também há o juízo de Deus, o assim diz o Senhor, o não de Deus, e o não de Deus também é para a nossa felicidade. Não duvide disso. Nós vamos para o intervalo e já voltamos. Até já, nessa conversa hoje franca, direta, bem objetiva, a partir da Bíblia, aqui no Sem Tabus, sobre sexo, adultério, fornicação e tudo mais que você queira trazer e quem sabe até contribuir aqui com a gente. Fique à vontade.